Saudações investidores, bem-vindos a mais um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Hoje meu objetivo vai ser falar de gestão de capital na prática, em especial sobre a estratégia do funding, que é uma estratégia de hedge que permite você ter rendimentos em dólar, com o dólar constante, ou seja, o número de dólares que você vai ter nessa estratégia não vai variar, além dos rendimentos provenientes dela. Esse ano, o funding já chegou a render quase 7% e a gente ainda está no dia 8 de fevereiro. Então, é sim uma estratégia rentável e com os riscos muito baixos. Então, meu objetivo vai ser explicar com detalhes toda a teoria e a prática por trás dessa estratégia para você aprender como rentabilizar o seu capital de uma forma extremamente segura. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, nessa estratégia eu vou utilizar aqui o funding da Bybit e da Binance Futures para te mostrar como que funciona isso, né? Afinal, a gente está aqui nos últimos dias, em especial hoje, com o funding dando incríveis resultados. A gente, por exemplo, fechou o último funding aqui em 0,2550, ou seja, daqui a 2 horas e 35 minutos, quem estiver fazendo essa estratégia vai receber esse 0,2550, e nas próximas 10 horas e 35, até o momento, o funding previsto é de 0,3750, o máximo que permite na Bybit. Ou seja, é uma estratégia muito interessante, é uma estratégia que está pagando bem. Tá? Mas antes de falar da estratégia em si, eu quero te explicar, claro, como que ela funciona. E depois eu vou vir na prática e te mostrar como você faz para começar a ter esses rendimentos. Bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou explicar primeiramente que todos os dados e todas as páginas que eu utilizar nessa estratégia vão estar na descrição do vídeo. Então eu vou deixar aqui o Funding Rate History da Binance Futures para vocês na descrição. Também vou deixar para você aqui o local onde você consegue ver o funding da Bybit disponível para vocês na descrição. E também vou colocar aqui o funding explicado da BitMEX para vocês terem aí os dados, por exemplo, da fórmula, como que funciona, também se você quiser entender um pouquinho mais da teoria, tá bom? Eu vou começar falando da prática, sim, vou tirar a base teórica, depois vou falar da prática e por fim vou ir para uma teoria um pouco mais avançada para você realmente entender por que você está rentabilizando com essa estratégia e por que ela está pagando tanto nos últimos meses aí, em especial esse ano. Aí vamos lá, o que é o funding? Como eu disse para vocês, o funding é uma estratégia de remuneração do capital em dólar. Quando você usa a estratégia do funding, a gente fala que você está fazendo um hedge. Ou seja, eu tenho determinado números de Bitcoin e com o funding eu vendo esse valor que eu tenho de Bitcoin em dólar. Por exemplo, se eu tivesse um Bitcoin aqui na Bybit, para fazer essa estratégia de hedge, eu teria que vender aproximadamente 44.272 o valor do Bitcoin, né? Ou seja, eu teria que abrir um short de 44.320 dólares, correto? Porque aí eu estaria fazendo um hedge e travando o meu capital em dólar. Por quê? Porque independentemente se o preço começa a subir ou cair, eu ia continuar com o valor em dólar que eu vendi. Então é uma estratégia que você basicamente não alavanca o seu capital. Você só vende o número de Bitcoin ou criptomoeda que você tem. Tá? O funding, ele existe como um mecanismo de incentivo aos contratos futuros perpétuos. Porque, pensa comigo, quando a gente tem um contrato futuro, tipicamente esse contrato ele expira, ele fecha em algum momento. Só que no criptomercado a gente tem muito disso, né? Os contratos perpétuos que não expiram. Então, para os players do mercado se interessarem em manter esses contratos, as exchanges criaram esse funding. E esse funding ele é incidido a cada 8 horas nesses contratos futuros. E você, dependendo do lado que você está, ou long ou short, você é ou pago ou remunerado por essa taxa do funding. Agora, por exemplo, a gente está com 0,2550, vai ser pago em 2 horas e 32 minutos para quem está em short na Bybit.
Na Binance Futures, por exemplo, pegando aqui no CoinAm Futures, a gente vai ter 0,1836 sendo pago o próximo funding, tá? Então, se o short está recebendo, o long está pagando, tá? Então, se você tem um long na Bybit ou na Binance Futures nesse momento, você vai pagar para quem está em short. E a nossa estratégia é o quê? Uma estratégia de hedge, onde a gente vende as criptomoedas. Vamos aprender isso na prática? Eu tenho aqui nessa exchange um pouquinho de Ethereum. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz basicamente isso. Essa é uma exchange que eu tenho um pouquinho de Ethereum aqui e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso na prática de uma maneira super simples. A única coisa que você tem que fazer é ver quanto você tem, olha só, $377 de Ethereum, e vir aqui e vender exatamente o que você tem, tá? Eu vou vender um pouquinho antes, no começo, para vocês verem uma coisa interessante que acontece quando você faz esse hedge de uma maneira correta. Confirmei, vendi a mercado aqui. Repara que o meu ponto de liquidação está em 9,999. Por quê? Porque eu não tenho ponto de liquidação. Eu só estou fazendo um hedge, protegendo os meus $379 em dólar, correto? Então, eu até coloquei um pouquinho menos aqui, não percebi, mas a gente pode ir fazendo, aumentando esse valor, até ter o valor que a gente tem e continuar aqui com uma taxa de liquidação, o ponto de liquidação do preço em 9,999, tá bom? Então você não é liquidado enquanto está em 9,99. Se você começa a chegar um pouco mais próximo, você vai ver que em breve ele vai começar a aparecer um ponto de liquidação aqui para mim, tá? Então vamos continuando aqui só para você ver que daqui a pouquinho vai ter um ponto de liquidação. Pronto, ó. Eu vendi um pouquinho a mais do que eu tenho aqui, $1 a mais, e repara que meu ponto de liquidação já aparece. Só que nesse momento meu ponto de liquidação é $76.523. Ou seja, para o Ethereum e a $76 mil é extremamente improvável, no curto prazo nem se fala, né? Mas, se você quer começar a estratégia, eu recomendo você ficar sempre com seu ponto de liquidação em 9,999, porque aí você não vai ter risco nunca da exchange, por exemplo. Um dia o Ethereum der um problema e for $76 mil, se você está em 9,999, você não é liquidado. Então, tenta manter em 9,99, tá? E você vai perceber que você vai ter que manter um pouquinho de criptomoeda. É tipo menos de 1% do necessário, mas você vai ter que manter um pouquinho só em criptomoeda. É quase uma venda completa, mas se você vender completo, ele vai sair o ponto de liquidação aqui um pouquinho, tá bom? Então tenta manter esse 999. Se você tem um Bitcoin agora, por exemplo, se você tivesse um Ethereum, não vendia 1.723, vende 1.720, 1.715, porque aí você vai ter, basicamente, por essa estratégia, um ponto de liquidação em 999. Pô, Pablo, agora que você vendeu aí basicamente o que você tinha, o que vai acontecer? O meu valor em dólar, ele vai continuar o mesmo. Independentemente se o Bitcoin subir ou cair, eu vou continuar lá com os meus $379. Mas por que está verdinho aqui? Porque desde que eu vendi os meus Ethereums, o preço caiu um pouco. Então, o que está variando aqui, para mim, é que eu estou ganhando mais Ethereum. Ou seja, para quem gosta, igual nós, de manter Bitcoin no longo prazo, a gente tem uma estratégia para isso. Quando você faz hedge e o preço começa a cair, ou seja, você vendeu e o preço começa a cair, você começa a ganhar mais Bitcoin. Só que o seu valor em dólar vai continuar o mesmo. O mesmo serve para o contrário. Se o Ethereum começar a subir aqui e ir além desse valor que eu vendi de $1.723, vai ficar vermelho aqui. Mas, quando eu começar a ficar vermelho aqui, eu não vou perder dólar, eu vou perder Ethereum. O meu número de Ethereums vai diminuir, tá bom? Então, você vai poder fazer essa estratégia em basicamente todas as criptomoedas que tenham em exchanges de futuros perpétuos, tá bom? Em contratos que, por exemplo, trimestrais que fecham na Binance Futures, você não vai conseguir. Por quê? Porque fecha, o contrato fecha. É só em contratos futuros perpétuos que você consegue. Pelo menos é como a gente faz essa estratégia atualmente. Beleza? Falando um pouquinho da rentabilidade aqui do funding, tá? Porque eu tenho certeza que o que você mais está aí querendo é aprender, não só a prática, mas também a teoria, para aprender por que essa rentabilidade está tão grande. Então vamos lá. Basicamente, eu peguei aqui no funding, eu vou até compartilhar a tela de novo com vocês, a rentabilidade de 2020, e a gente vai discutir um pouquinho a rentabilidade de 2021. Porque o funding, ele está rendendo muito aí
nos últimos meses, mas ele não é assim sempre. Porque o que eu sempre falo com vocês no vídeo? Eu falo que o funding, ele tem a ver com a oferta e demanda pela criptomoeda. Então, quando a gente está em momentos de FOMO, quando a gente está em momentos que todo mundo está querendo comprar a moeda, tipicamente esse funding vai pagar bem para os shorts, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui que em novembro pagou 2,74%, em dezembro pagou 3,18%. Porém, em momentos de medo, em momentos que o mercado caiu, a gente consegue enxergar também que o funding pode e até fecha negativo. Então, em março, lá no Corona Day, estão lembrados? A gente teve um funding negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você estivesse fazendo a estratégia de hedge aqui, você perderia no mês 3,53%. Correto? E se você tivesse em long, não é a estratégia, mas aí você ganharia esses 3,53%. Correto? Então, é uma estratégia bem simples. Eu acabei de te mostrar aqui o que você precisa fazer. E, basicamente, né, esse valor aqui, ele vai variar de acordo com o preço na exchange em relação ao preço de mercado. Como assim, Pablo? Por que o funding está extremamente elevado aqui também no Ethereum? Olha só, o Ethereum vai me pagar em 2 horas e 25, esse 0,19, e tá para fechar aqui daqui a 2 horas e 25 fecha, mas é pago daqui a 10 horas e 25, em 0,2757%. Por que tá tão caro aqui o funding? Por que eu vou ganhar tanto? Porque o preço na exchange, que tá $1.720 aqui, tá bem superior ao preço de mercado, que tá 1.717. Ou seja, quando a gente tem uma distorção do preço, que faz, por mais incrível que pareça, né, mas isso acontece no criptomercado, que faz a gente ter um preço na exchange maior do que a realidade, maior do que as outras exchanges, e que a Bybit aqui considera como um índice do mercado, ou seja, uma média das exchanges de fora, sem ser a Bybit, isso mostra pra gente uma demanda muito grande, um FOMO muito grande, e tipicamente quem está em short é remunerado quando isso acontece, tá bom? Então no Bitcoin, por exemplo, a gente está vendo que pagou muito bem no final do ano passado e esse ano está mais incrível ainda, tá bom? Olha só a diferença de preço aqui, 44.327, 44.280. Ou seja, está muito mais caro na exchange do que na média das exchanges de fora. Quando isso acontece, os rendimentos são significativos. Você pode ver aqui 0,25 que vai fechar e o próximo no momento está 0,3750, o máximo da Bybit. Até por isso eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje para vocês conseguirem aí aproveitar os próximos dias. Falando do rendimento desse ano, na Bybit em especial, foi incrível. Em janeiro a gente teve 4,61% de rentabilidade e se a gente somar os 8 dias que a gente teve em fevereiro, a gente tem em fevereiro uma rentabilidade superior a 2%, 2,13%. Se a gente fechar esse 0,37 aqui, que tá para fechar daqui a 2 horas e 23 minutos, a gente vai ultrapassar os 7% de rentabilidade no ano nessa estratégia de hedge do funding na Bybit. Tá? E se engana quem acha que é só na Bybit que você consegue fazer isso. Porque quando a gente está em FOMO, o mercado todo fica um pouco irracional e começa a pagar mais na exchange do que na realidade. Então a gente tem, por exemplo, aqui na USDTM Futures da Binance, um rendimento em fevereiro de 1,83%. No CoinM Futures é um pouquinho menor, mas você pode ver também que é um rendimento grande. Vai render aqui 0,18%, tá bom? Depois eu posso fazer uma parte 2 falando um pouco mais avançado desse fundo e outros tipos de estratégias e também falando na prática como a gente pode fazer isso na Binance Futures. Mas, basicamente, é a mesma coisa, né? Você tem que ir numa exchange que você detém a criptomoeda, o Bitcoin ou o Ethereum, que eu mostrei para vocês, e vender o valor que você tem dessa moeda. Super simples, correto? Continuando aqui agora e indo para uma parte mais teórica dessa estratégia e te explicar aqui como esse valor ele é calculado, tá? Você sabe a base, você sabe que o básico é por causa dessa diferença do preço da exchange e do índice, da média do mercado. Porém, deixa eu te explicar aqui basicamente como que é calculado esse 0,25 ou esse 0,37. Então vamos lá. Nesse artigo aqui, que eu também vou deixar na descrição, ele explica como funciona o funding da BitMEX, que é o mesmo da Bybit e da Binance Futures, muito parecido, tá? Então eu vou usar ele para te
explicar com detalhes, te mostrar a fórmula e tudo mais. Vamos lá. O funding aqui, como eu já disse para vocês, ele é um mecanismo de incentivo para os players do mercado. Porque pensa comigo, eu que estou shortando o Ethereum, por exemplo, não é muito justo com esse meu contrato de short aqui, o preço estar 1.722 na exchange e no mercado 1.720. Afinal, está mais caro do que a realidade. Então isso é uma maneira de rentabilizar uma teórica injustiça que está acontecendo aqui. Porque o meu contrato de short, ele está num preço superior na exchange do que é no mercado. Então por isso que os shorts recebem. Então é um mecanismo de incentivo para os shorts ou os longs, dependendo da oferta e demanda dentro da exchange em relação ao mercado. Correto? Como que funciona esse cálculo? Como eu disse para vocês, a gente tem essa diferença de preço. E o cálculo é feito de uma maneira simples. A cada 1 minuto, eles tiram um print aqui dessa diferença e calcula qual é a diferença em porcentagem, tá bom? Se a diferença está muito grande, igual aqui tá, por exemplo, olha só, tá $3 de diferença, isso aí é basicamente 0,2, né? É basicamente bastante a mais. A gente tem que, na média, esse funding vai estar caro. Por quê? Porque tem algo que chama Premium Index. Esse Premium Index, ele basicamente é essa diferença que aqui a gente está vendo que é de $3, mais ou menos 0,2%. Esse Premium Index, ele é base para calcular o funding, tá bom? Então, por exemplo, aqui tá na exchange tá 0,2 mais caro, igual a gente calculou rapidamente aqui. Então o meu funding vai ser de 0,15. E ele vai tirar um print disso todos os minutos nas 8 horas que o funding ele é contabilizado, tá bom? Porque o funding, como você pode ver aqui, a cada 8 horas ele ou te paga ou você tem que pagar. Beleza? Então, a cada 8 horas você vai ter essa rentabilização ou vai ter que fazer um pagamento, tá bom? E uma coisa muito legal do funding e desse Premium Index é que ele tenta ter uma constância, tá bom? Então, enquanto o preço ele tá menos 0,04% ou mais 0,06 de distância do preço de mercado, ou seja, se aqui tivesse 1.720 e 50, bem próximo aqui, o nosso funding ia se manter em 0,01. Isso é muito bom, por quê? Porque na estratégia de hedge, na maioria das vezes, esse funding vai te pagar 0,01. Se você for somar isso aí nos 30 dias do mês, dá quase 1% ao mês. Beleza? Mas, como eu disse para vocês, em momentos de FOMO, em momentos de irracionalidade no mercado, o que acontece? Tipicamente esse funding fica muito maior. Não é à toa que no contrato perpétuo de Bitcoin na Bybit vai render, aí vai fechar agora e vai render mais de 7% e a gente ainda está no dia 8 de fevereiro. Incrível, né? Ó, agora na prática eu posso te mostrar aqui o que está acontecendo com a nossa posição de Ethereum. Tá vendo que agora nesse momento está negativo aqui? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou perdendo 0,18 cents? Não. Quer dizer que eu estou perdendo uma quantidadezinha de Ethereum relacionado que dá esse 0,17 cents. O meu valor aqui do meu dinheiro aqui vai continuar padrão aqui, basicamente nesses 378, vai variar um pouquinho, porque está muito volátil aqui o Bitcoin. Mas ele vai continuar bem parecido com o que você shortou, com o que você tinha na hora, tá bom? Então isso aqui está variando agora por causa que o Bitcoin está extremamente volátil. Você pode ficar tranquilo que é uma estratégia que você basicamente trava o seu capital em dólar, tá bom? E, basicamente, né, é uma estratégia bem simples de se fazer, como eu mostrei para vocês. Correto? Então, continuando. Esse Premium Index, a cada minuto dessas 8 horas, ele vai contribuir para fazer essa média aqui. E depois de 8 horas, ele vai basicamente ou te pagar, ou você vai ter que pagar. Beleza? Então, o que é muito bom também dessa estratégia? É que você tem uma previsibilidade interessante para, basicamente, fazer aqui as suas operações. Por quê? Porque esse funding, olha só, que está fechando, esse 0,25 ainda não me cobra. Ele só vai cobrar
quando acabar essas 2 horas e 17 minutos, tá bom? E o outro funding que a gente está vendo aqui, de 0,3750, ele está sendo formado nesse momento, mas a cobrança dele só vai se dar 10 horas e 17 minutos para frente, tá bom? Ele ainda está sendo calculado, ou seja, o valor dele aqui ainda pode variar desse 0,3750. Beleza, investidores? Então, por que isso é muito bom? Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo a estratégia de hedge e começar a ficar negativo aqui, ou seja, os shorts vão começar a pagar, eu posso fazer o quê? Eu posso fechar o meu contrato antes de necessariamente eu ter que pagar. Beleza? Então, isso é algo muito bom e é algo que dá uma previsibilidade legal aí pra gente tomar a nossa decisão e ter aí algumas horas para essa tomada de decisão. Detalhe importante aqui, falando um pouco mais operacionalmente dessa estratégia. Você consegue ver aqui, e eu vou deixar na descrição, esses dados aqui do funding, quanto ele rendeu a cada 8 horas, tá? E uma dica que eu dou para vocês aqui, se você vê um dia ou outro, um período de 8 horas, o funding ficando negativo, não se desespere, tá? Porque tem momentos que ele vai ficar negativo, sim, mas quando a gente está numa bull run, tipicamente ele rapidamente vai voltar a te pagar muito, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, a gente ficou um tempo pagando só 0,01, depois teve 2 períodos negativos de 8 horas, mas passou alguns dias, olha só, já voltou a pagar 0,19, 0,09, 0,03, 0,09 de novo, ou seja, em bull run, tipicamente a gente tem uma rentabilização muito boa fazendo essa estratégia de short, fazendo um hedge do que você tem. Lembro para vocês, nessa estratégia não pode alavancar, você não pode vender mais do que você tem. Se você vende mais do que você tem, você vai ter o quê? Um ponto de liquidação. Então a gente não quer ter um ponto de liquidação nessa estratégia. A gente só quer fazer um hedge e vender basicamente os bitcoins que a gente tem aqui pela estratégia. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de funding. Eu sei que é um tema assim que na prática parece bem fácil, né? Mas na teoria pode ficar várias dúvidas. Então eu quero que você mande aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha, porque se a gente vê que teve muita dúvida, a gente pode até fazer uma parte 2 falando de estratégias um pouco mais avançadas, falando um pouco de diversificação, falando de outros pontos pertinentes do funding, tá? Então se você quer mais conteúdo sobre o funding, comenta aí, deixa todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Beleza, investidores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.